O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, irmão e irmã. No dia de hoje, degustamos mais uma vez a preciosidade da palavra de Deus. Jesus, pedagogicamente, vem instruir os seus discípulos para que possam chegar aonde é a meta do cristão seguidor de Jesus Cristo. E qual é a meta do cristão seguidor de Jesus Cristo? A meta é o reino dos céus. Porque o reino, ele se dá, ele se faz no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa convivência diária. E Jesus quer cristãos, católicos, seguidores que fazem parte do seu reino. É o reino de Deus presente no mundo, através de cada um de nós. Quais são as grandes exigências? Ou poderíamos ainda mais sermos específicos, conforme o Evangelho de hoje, a grande condição para pertencer a este reino, para dizer: estou pronto, sou protagonista, sou anunciador de Jesus Cristo dentro do seu reino. É ter um coração e ser igual a uma criança. É interessante nós notarmos aqui duas coisas no Evangelho de hoje. A primeira, que literalmente Jesus pede aos discípulos que não impeçam as crianças de chegar até ele. Olhando um pouquinho a história, particularmente naquele momento da época de Jesus, as crianças não eram bem vistas, eram excluídas do meio, eram marginalizadas, eram esquecidas. E é claro que automaticamente os discípulos impediriam que as crianças chegassem até o mestre, porque são pequenas e ao mesmo tempo sem nenhuma expressividade social. E Jesus logo repreende os discípulos: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Jesus com certeza abençoa as crianças, acolhe as crianças, ama as crianças. Porque se hoje o mundo é um mundo difícil, é um mundo cruel, é um mundo pesado, materialista, capitalista, dinheirista, para amanhã ser um mundo que viva as exigências de Jesus, terá que partir das crianças de hoje. Mas eu convido você a ir além neste Evangelho, a pensar o seguinte: para pertencer ao reino de Deus, necessariamente é preciso tornar-se como uma criança, particularmente para se ter acesso a Jesus Cristo. Isto quer dizer o quê? A criança despojada, sem malícia, sem maldade, sem mentira, sem intenção política. A criança aberta, que olha nos olhos. A criança livre, disposta a aprender e a corresponder às exigências do reino, exigências de Jesus. Só assim o reino de Jesus será diferente. Não proíba, meu irmão, minha irmã, que essa criança chegue, tenha acesso até Jesus. Essa criança que é você e que deveria ser você. Porque o que diz Jesus em relação aos mistérios das coisas de Deus? Naquela oração que ele diz: Obrigado, Pai, porque escondestes estas coisas dos grandes, dos sábios, e as revelastes aos pequeninos, às crianças. Deus esconde dos grandes e revela aos pequeninos, aos simples, aos mansos e aos humildes. Deus revela às crianças. Seja criança. Busque ter acesso a Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.